Bom dia, galera, tudo bem? Eu tenho falado aqui, vou seguir falando, que eu não considero o Campeonato Gaúcho algo importante para a dupla Grenal. Por uma questão simples. Ambos já conquistaram tantas coisas maiores que o Gauchão passou a ser, nos últimos anos, um campo de treino, um campo de testes para a dupla Grenal. Eu penso isso e vou seguir com esse pensamento. Menos nas semifinais e finais, porque as semifinais e finais remetem a um confronto da dupla Grenal, coisa que tem acontecido na sua maioria nos últimos anos. Quando nós chegamos nessa fase, aí o Campeonato Gaúcho toma alguma importância. Esse final de semana, nós teremos um jogo muito importante para mim, pelo menos como analista e como torcedor. Ver o Internacional jogar contra um time que jogou melhor do que ele, o Esportivo, e ver se o treinador aprendeu a lição, se o treinador Ramírez aprendeu a lição, uma vez que ele escalou muito mal e mexeu pior ainda. Olha, quem não lembra que ele botou Lindoso e Nonato para tentar reverter um jogo? Olha, um treinador que bota Lindoso e Nonato, só falta botar o Marcos Guilherme para virar um circo de horror o seu time. Pois o treinador Ramírez fez isso e, obviamente, perdeu o jogo para o Juventude. Juventude bem treinado pelo Marquinhos, um treinador que entendeu a fraqueza do Internacional, que basta adiantar dois atacantes, como o Grêmio havia feito no Grenal, para que asfixie totalmente a saída de bola do Inter. Então eles provavelmente farão a mesma coisa, eu vou comentar o jogo pela Bandeirantes amanhã, e o Internacional tem uma alternativa que não é difícil, basta o treinador ser humilde, e me desculpe a pretensão, eu estou sendo pretensioso em dizer isso, mas basta que ele use os laterais como alas, e não como meias, como essa confusão que ele tenta fazer e que não funcionou nada até agora, porque esse jogo de posição dele nada mais é do que uma falácia, do que um jogo de palavras e não uma tática, porque não está funcionando absolutamente nada, né? Não resolve nada. Os laterais têm que jogar como laterais. Ele que adora o Manchester City, adora os times. O Manchester City do Guardiola joga com laterais como alas, não como meias. Eles não vão encher o saco dos meias do meio campo e muito menos tirar espaço dos meias do meio campo. Então basta que o treinador tenha humildade e reconheça isso, porque o time do Internacional, o grupo do Internacional, eu me reforço, mas é um ótimo grupo, principalmente eu vendo o Palmeiras ontem, como eu vi, ver o Atlético Mineiro como a gente vê, o time do Internacional é muito bom e tem muitas condições de chegar esse ano em finais e até ganhar. Claro que se o treinador não parar com essas bobagens que ele está tentando fazer, essa ruptura que ele fez, ao invés de usar as coisas boas que o Abel deixou, o time ganhador que o Abel deixou, e aperfeiçoar, e não fazer o que ele fez. Então amanhã, contra o Juventude, um jogo muito interessante para o Internacional. Vamos ver, o Inter joga com todo o seu time titular, à exceção do Patrick. Não vou considerar o Tyson ainda, né, pessoal? O Tyson jogou um jogo no Gauchão, ele não pode ser considerado ainda. O Internacional só não joga o Patrick, que tem lesão. Vamos ver que tipo de escalação. Só o que falta é ele botar o Marcos Guilherme em campo. Bom, aí sim, aí é aquela história de sempre. Ele vai ter muita sorte de não ter gente no estádio, porque senão ele seria muito vaiado, né? O Grêmio tem um jogo mais tranquilo. O Caxias, que é um dos meus times também, o Caxias, por mais que esforço que possa fazer e competência que tenha, a meu ver, não vai conseguir reverter o jogo, por dois motivos. Pelo próprio Caxias, que tem um time pior do que ele tinha no ano passado, e pelo Grêmio, que está numa fase de afirmação. O Thiago está fazendo o time do Grêmio ser mais humilde, o time do Grêmio ataca, mas ele se defende mais, ou seja, está jogando um futebol mais eficiente. E o time do Caxias não tem bola para fazer essa reversão. Pode acontecer, eu não estou me vacinando contra isso. Pode acontecer porque o futebol tem isso, mas a tendência é que o Grêmio ganhe de novo. Porque é uma sequência natural. Um time que ganhou fora chega em casa precisando do empate. Então, a tendência é que o Grêmio ganhe e que o Juventude conquiste a vaga. Minha opinião apenas. Eu volto a dizer, eu não tenho bola de cristal nenhuma, só estou dizendo que se o Juventude jogar a mesma coisa que jogou lá em Bento e se o Grêmio jogar a mesma coisa que jogou em Caxias, se classificam os dois para a final. Seria muito ruim, eu gostaria muito de ver um Grenal, porque o Internacional precisa ser avaliado. O Juventude é melhor que o Olímpia, é melhor que o Táchira, mas a avaliação muito boa do Internacional seria em dois Grenais.
Então tá, pessoal, vamos aguardar aí. Amanhã eu volto. Talvez volte hoje, se tiver alguma coisa muito relevante para a gente ver. O Tyson, por exemplo, que estreou dessa forma entusiasmante para o Internacional. E o Grêmio ontem, que vocês me desculpem eu não comentar aquele jogo. Aquilo ali é uma piada sem graça. O Grêmio não tem nada a ver, o Grêmio fez o que tinha que fazer. O Grêmio tinha 30 minutos de jogo, estava 6-0. O Grêmio fez o que tinha que fazer. O ruim é tu ter um time como esse time do Aragua, time medíocre. Mas também esperar o quê? O país deles está demolido. A gente não vai esperar que eles tenham um grande time de futebol, porque a questão econômica interfere no futebol e a gente sabe disso. Um abraço para vocês, até mais tarde.